Boa tarde, boa noite, Boa tarde. ou bom dia, ou sei lá que hora você está assistindo esse vídeo. Então a gente está aqui no canal da Marro, quase falecido, coitado. Então a gente vai voltar agora com alguns vídeos, a gente finalmente conseguiu resolver. Nós mudamos de lugar, como vocês podem ver. E hoje eu trouxe nossa amiga, a Mandy Brambila. Não falem Brambila, se ela mata vocês. Ela dá Wicca Ensinamentos, são amigos pessoais meus. E eles estão aqui visitando a Marro, então a gente resolveu fazer um vídeo legal. E ela resolveu fazer uma entrevista comigo. Ela tem algumas perguntas e eu vou responder para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Bom, então a gente pegou algumas das perguntas mais frequentes, né? Tanto nas páginas, na página, uma das páginas que eu sou administradora, como as páginas deles. A gente pegou as mais frequentes que as pessoas sempre têm dúvida, principalmente os iniciantes, né? Então a gente selecionou algumas para passar para ele. Primeiro, Fred, o que é a Marro? Explica um pouco pra gente. Bom, a Marro, ela é uma escola de magia que surgiu porque a gente dava um curso sobre energia e meditação na Unicamp. Eu sou aluno da Unicamp, fui aluno da Unicamp, sou formado lá. Na minha época de graduação eu dava uma oficina, a gente chamava de oficina do Ki, que era uma oficina que falava sobre meditação, sobre Feng Shui, sobre Tao, sobre Tai Chi. Então a gente dava essa oficina e essa oficina começou a tomar um formato muito mais complexo. E quando a gente decidiu, né, montar o dojo é o espaço onde a gente está agora, que é a nossa escola, a gente resolveu montar uma turma específica para começar a passar esses conceitos mais espiritualistas. Como eu sou praticante de magia já há 35 anos, chegou uma hora que mais que natural que a gente começou a dar cursos de magia. As pessoas começaram a pedir porque começaram a conhecer meu trabalho e a gente começou a montar algumas turmas para iniciação. Até então eu só dava iniciação para os alunos do Ninjutsu, que a gente tem uma parte do Ninjutsu que a gente estuda magia, né? Só que aí como muitas pessoas de fora do Ninjutsu começaram a pedir para ensinar magia, magia prática, bruxaria, alta magia, etc., a gente começou a formar grupos de estudo e com esses grupos de estudo a gente criou a escola de magia Marro Tatsuryu. Marro é porque Marro significa magia em japonês. Tatsuryu é uma menção à nossa escola, à nossa tradição de ninjutsu, que nossa tradição de ninjutsu é Kanagawa Tatsuryu Ninpo, né? Então Tatsu significa dragão, então é a escola de magia do dragão, que é uma referência à nossa tradição do ninjutsu. Então a partir daí a gente começou a dar cursos, a gente começou com coisas mais leves, como magia prática, astrologia, tarô, runas. Quando a gente acordou, assim, a gente estava com muitas pessoas interessadas e a gente começou a estruturar um curso. A Marro Tatsuryu começou em 2005, mais oficialmente, em 1º de abril de 2005, a gente fundou a Marro Tatsuryu e a partir daí a gente começou a cada ano formar uma turma e no final do ano a gente dava uma iniciação à magia prática. Legal, muito obrigada, Fred. E aí a segunda pergunta, quais os tipos de magia são ensinados aqui na Marro? Então, primeiro ano de magia do pessoal da escola de magia, eles basicamente vão aprender fundamentos de magia e magia prática. Então o primeiro ano inteiro a gente passa por os fundamentos de magia astrológica, magia elemental, sistema magia. A gente oferece o curso em módulos, entendeu? Então o aluno vem e ele uma vez por mês, a gente pega 3 dias, um final de semana, e passa um módulo. São 12 módulos no ano e a gente tenta passar conceitos, nesse primeiro ano, conceitos de várias tradições e práticas e ensinamentos da magia, dos fundamentos de magia. A partir do segundo ano, a gente tem alguns grupos de prática aqui na escola. A gente tem um grupo de bruxaria, a gente tem um grupo de Onmyodo, Mikyo, a gente tem outros grupos também com Voodoo também. Então o aluno ele pode, durante o seu primeiro ano e depois do seu primeiro ano, ele pode conhecer essas tradições e a partir daí ele vai fazer um trabalho mais focado na tradição que ele escolher. Legal. E quais são alguns dos cursos oferecidos aqui? Então, a gente dá esse curso de magia prática, que é de 1 ano. Além desse curso, a gente tem ainda curso de tarô, que a gente faz um curso extensivo. A gente faz alguns cursos intensivos de tarô, não só aqui na Marro, mas também em Minas, em Brasília e outros locais que chamam a gente para dar o curso. Então, de tarô, curso de astrologia, astrologia pessoal, astrologia interpretativa, astrologia de previsões,
a gente tem esse curso também. A gente tem o curso de oráculos, que é um curso bem legal, que a gente passa por todos os oráculos. A gente tem um curso de magia natural, o curso de ervas, que é um curso de herbalismo mágico, que é um curso bem interessante, que a gente ensina desde a parte de plantar, preparar o dia, a colheita, o tipo de coisa que a gente consegue fazer com uma planta, por exemplo. A gente tem cursos de Mikyo, que é o budismo esotérico, de Onmyo-do, que é um curso que a gente foca nas práticas da magia japonesa mesmo. Além disso, a gente tem as práticas, tem os cursos de prática, que é o Qigong, que é um curso que trabalha, que é uma prática que a gente trabalha a energia interna, ao moldar a energia interna, né, que é o que o Qigong faz. A gente tem também, além disso, nós temos o Ninjutsu, que não é da Mahou, mas é uma coisa que a maior parte das pessoas até acabam praticando depois que vêm para a Mahou. E nós temos também os cursos que são cursos especiais, que as pessoas nos pedem e a gente acaba dando o curso de acordo com a procura que a gente tem. Uhum. E, resumidamente, qual que é o diferencial da magia japonesa? Porque ela não é tão popular quanto a Wicca, bruxaria tradicional, tradição férrica, então explica pra gente qual que é o diferencial dela, um pouquinho da história dela. Certo. Então, a magia japonesa, que é que eu trabalho muito, ela é bem eclética. Ela é uma história interessante porque a mitologia japonesa, o povo japonês é um povo muito supersticioso, então ele não tem um culto pré-estabelecido, um culto único, assim. O Onmyo-do, ele meio que se confunde um pouco até com o shintoísmo. Então o Shinto e o Onmyo-do são muito parecidos, assim. O mais interessante é que em cada vila japonesa se cultua um grupo de deuses diferentes. Existem os deuses, que são os deuses maiores, como Amaterasu, Susanoo, Tsukiyomi, que são deuses maiores, que são cultuados em todo o Japão, mas existem os deuses locais. Então o Onmyo-do, a magia japonesa, começa por aí, porque ela vai lidar com uma quantidade de seres e mitos muito grande. Vamos dizer assim também que o Onmyo-do, ele não é uma magia que é focada só nos deuses, como na bruxaria, na Wicca, que você tem todo um contato com os deuses, é uma coisa muito importante. Mas ele está muito mais focado também com a energia telúrica, com a energia da Terra. Onmyo-do significa caminho do Yin e do Yang. E aí ele vem, né, da prática do Feng Shui. O Feng Shui chinês, ele originalmente era uma arte de equilíbrio, entendeu? Então o Onmyo-do, ele procura o equilíbrio de uma coisa, de um local, de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade. Então a magia japonesa está muito focada nessa questão do equilíbrio. E a segunda coisa, ela é uma cosmogonia, ou seja, ela está muito conectada com a astronomia, com a astrologia. Então o Onmyo-ji, que é quem pratica o Onmyo-do, ele estuda muito astrologia, ele entende através do movimento das estrelas, dos astros, ele faz a previsão de como está a energia de uma coisa, de um local, de uma pessoa, e com essa previsão ele consegue fazer magia de prevenção ou até mesmo curar um ambiente. Então é todo um estudo. Na verdade a magia japonesa é uma magia de estudo, sabe? Tipo, não é uma magia só ritualística. Existe muito ritual, mas na verdade ela é uma magia muito mais de estudo. Quando a gente vai praticar o Onmyo-do, a gente senta na mesa primeiro, pega o mapa do local, pega as datas de nascimento das pessoas, a gente vai entender, estruturar o local, como que a energia do local está, que tipo de ritual que a gente pode fazer para estabelecer aquele local. Então, porque era muito usado. O Onmyo-do também, ele era o conselheiro do rei, entendeu? Dos reis, não é rei, né? Imperador, na verdade, né? Do imperador, dos shoguns, dos generais, né? Então ele aconselhava as famílias nobres do Japão. Então, assim, era todo tipo de conselho, era desde o melhor momento de efetuar um casamento, o melhor momento para se ter uma gravidez, por exemplo. Então a gente tinha, ele fazia essa previsão, a hora exata que poderia vir essa união, porque dependendo da hora que você faz a união, da hora que você faz uma decisão, ou a hora que você sai para a guerra também, então isso era muito importante naquela época. Então o Onmyo-do, os conceitos iniciais do Onmyo-do estavam muito focados a isso. E é muito interessante quando você olha a história do Onmyo-do, que era uma coisa tão séria, tão importante, que os nobres eles estabeleceram que só quem podia fazer previsões era o pessoal do Onmyo-do, eram os Onmyo-jis, né? Então nessa época tinha, por exemplo, monges budistas que faziam previsão, tinham bruxas e bruxos e micos que faziam previsões. Nessa época onde cresceu muito o Onmyo-do, só os Onmyo-jis podiam fazer previsão, porque as previsões deles eram muito assertivas, assim, eram muito perfeitas.
Então se estabeleceu o Onmyoro, que é um centro, era a casa do Myodo, né, que era como se fosse um escritório, sabe? Um escritório Myodo. E nesse escritório as pessoas eram atestadas como Omyojis e elas poderiam fazer esse tipo de trabalho, que era um trabalho tão importante quanto alguém que procura água na época, quanto alguém que fazia construções. Então o Myodo vem dessa coisa do Feng Shui, assim. E aí você pega o Feng Shui chinês mais a mitologia japonesa, que é o Shintoísmo, você tem essa influência toda, e também o budismo, que é uma coisa que está entrando muito nessa época no Japão. Então você tem todas as influências e o Myodo recebe todas as influências. Então é diferente da magia ocidental, porque na magia ocidental os focos, o que a gente faz na magia ocidental está muito mais focado a nossa... muito mais diretamente assim, eu vou me focar no meu contato com a natureza, com os deuses, a minha espiritualidade. O Myodo também tem isso, mas ele está muito mais focado em equilíbrio, assim, em buscar o equilíbrio e desenvolvimento. Entendeu? Legal. Uma outra pergunta muito frequente é: posso estudar online? Como que funciona essa questão de aprender magia pela internet? Ou é melhor mais do presencial? Como que é? Então, me perguntam muito sobre se eu dou cursos online, etc. A gente chegou a ter um curso online, uma época, mas não era um curso, era uma ajuda online. Porque não tem como você aprender magia de verdade por internet, assim. O que eu acho que dá para fazer é a gente fazer orientação online para estudos, para livros, orientar quais são os melhores livros, matérias. A gente até dava aulas online. Só que é muito difícil, porque quando você passa da parte teórica para a parte prática, que é a parte muito importante, aí fica uma defasagem muito grande. Então assim, a gente até oferece, a gente tem grupos de estudo na internet, tem alguns grupos e tal, etc. Mas a gente sempre tenta trazer as pessoas até Marro, principalmente porque a magia japonesa, no caso da magia japonesa, é uma magia muito prática. Você tem que treinar e meditar muito, tem muita prática que envolve meditação, foco, mantras, entendeu? Então não tem como você passar isso pela internet. Não tem como eu acompanhar um aluno de longe. Eu consigo no máximo, por exemplo, orientar leituras, discussões, a parte mais fundamental mesmo, sabe? Mas a partir daí a gente não tem muito o que fazer. Entendi. E então fala pra gente um pouquinho sobre você agora. Bom, falar sobre mim. Então, eu comecei basicamente essa parte espiritualista com o Ninpo, apesar de eu estar hoje com a roupa assim mais africana, tal, praticar o Voodoo também. Mas minha prática principal é o Ninpo, que é o Ninjutsu. O pessoal até acha assim engraçado eu falar que eu pratico magia através do Ninpo. Mas Ninpo não é arte marcial, etc. Não é só arte marcial, o Ninpo é um caminho mesmo, espiritual, sabe? Então, no Ninpo você tem um Ninjutsu, né, se é que a gente pode dividir, na verdade não se divide, que seria a parte mais arte marcial e prática, etc. Mas no Ninpo a gente tem desde o começo a compreensão da energia, da vida, dos elementos, da cura. Então eu praticamente comecei a praticar essa espiritualidade desde os meus 6 anos, com a prática da arte marcial, né? E aí à medida que eu fui crescendo, que eu pude realmente ler mais coisas mais profundas, meu mestre ele começou a me introduzir principalmente na questão da magia japonesa, magia de 5 elementos, que é o que a gente trabalha no Feng Shui, né? Magia de 5 elementos, os oráculos, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, desde pequeno assim, eu trabalhei muito com essa parte da espiritualidade. A parte mais, vamos dizer, pesada, iniciação, bruxaria, alta magia, foi depois que eu estava na faculdade que eu me aprofundei. Então, aos 17, 18 anos, eu comecei a me aprofundar mais nessa questão da alta magia, das práticas mais de bruxaria. Então, eu conheci alguns professores aqui em Campinas. Nós temos a Pleiades, que é uma escola que trabalha com herbalismo, só que eles são bruxos, né? Então eles acabam passando muitos conceitos de Wicca ou de bruxaria tradicional, até um pouco. E eu tive um professor de bruxaria fairy, que foi onde eu comecei a bruxaria mesmo, né, por um tempo. E com ele eu dei essa introdução a esse mundo mais de bruxo, assim. E a alta magia, eu tinha, além do Ninpo, que meu mestre me ensinava os conceitos de alta magia, algumas práticas, eu comecei a aprofundar aqui na Unicamp com as pessoas que praticavam na época, que era muito difícil achar pessoas que praticavam. Então a gente começou a ter um grupo de estudo, a gente estudava junto e praticava algumas coisas.
Então, assim, na verdade, apesar da minha introdução ser pelo ninjutsu, todo o resto ele veio com o tempo, assim, não veio de uma vez. Então eu comecei, vamos dizer assim, que a parte mais importante mesmo é a magia japonesa, porque a partir dos 20 e poucos anos de idade, eu comecei a atender muitas pessoas com a magia japonesa. Então todo o meu foco por um tempo foi em magia de cura, em magia de libertação espiritual, conhecer demonologia, angelologia, porque era uma coisa que eu precisava usar na época muito, até porque o meu Dor lida muito com muitos seres, sabe? Essa coisa de... Aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas no Japão a gente vê muito essa questão das casas assombradas, o mononokes, yokais, esse tipo de coisa. Só que é um conceito diferente e tem muita gente que entra em contato com isso, mas através de anime e desenho não tem nada a ver, sabe? É muito fantasia. Então, assim, nessa época eu comecei a entender muita gente, então eu aprofundei muito essa parte de magia de cura, em ervas. Aí eu sou terapeuta hoje em dia, eu sou acupunturista, massoterapeuta e terapeuta holístico. Então, através da terapia holística eu conseguia chegar nas pessoas e através disso eu trabalhava com rituais. E aí, um tempo de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a me aprofundar nas linhas africanas, né, no Umbanda, no Voodoo, no Candomblé, comecei a estudar algumas coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a ver assim, que tipo de trabalho, de atendimento eu poderia oferecer. E eu percebi que com essas linhas africanas, é muito mais fácil você chegar nas pessoas. E através até desses atendimentos, a gente conseguiu separar um dia para bruxaria, um dia para magia japonesa. Então hoje, a gente, assim, toda a minha carga, todo o meu conhecimento veio justamente da minha prática, veio de ir atrás de pessoas que praticavam as coisas, aprender com essas pessoas, me iniciar naquela tradição e voltar. Mas assim, vamos dizer assim, eu me considero mago, apesar de eu também me considero bruxo, né? Eu também me considero feiticeiro, né? Então, hoje em dia eu tenho, vamos dizer assim, minha prática é muito ampla, assim. Agora, quanto a deuses e divindades, eu trabalhei com alguns panteões, eu trabalhei com o panteão indiano, né, o panteão grego, o panteão iorubá, né, os Noas, o panteão tatiano, o panteão budista e os deuses queméticos, assim. E hoje minha deusa de prática maior é Hecate. Eu sou hecatina, eu tenho um grupo de bruxaria hecatina. E esse grupo a gente faz 3 anos juntos, estruturando esse convém, né? Esse estudo. Está sendo muito bom porque esse grupo de bruxaria tradicional tem crescido muito, a gente tem desenvolvido muito trabalho. Então hoje eu considero que o meu trabalho como bruxo está muito mais firmado, muito mais presente na minha vida. Legal, esse é um pouquinho em frente. É isso. Gente, muito obrigado. A gente vai tentar gravar mais vídeos daqui pra frente, né? Até porque o Tom fica me enchendo o saco pra gravar vídeos. O pessoal de casa me enche o saco pra gravar vídeos. O Tom tá aqui do lado. A gente gravou um vídeo agora há pouco. Oi! Lá pro canal dele. E aí a gente tá gravando com a Mandy pro canal da Marro. E a gente tem novidades nesse vídeo. Então eu vou postar aqui embaixo o link do vídeo que a gente acabou de gravar. Na Marro Tatsuri a gente deve postar esse vídeo, o vídeo do Tom, com a Mandy, falando do encontro de Paranapiacaba. Não é o encontro, como fala? Convenção de bruxo. A convenção de bruxo Paranapiacaba. O pessoal, o Tom e a Mandy, eles fizeram tiveram uma ideia de fazer um evento em Paranapiacaba. Eu não vou falar muito nesse vídeo, ele vai estar aqui ou aqui, não sei aonde, né? Ele vai estar em algum lugar por aqui, vocês clicam agora, assistam o vídeo, vejam o que vai rolar. Eu espero vocês lá dia 13, eu vou palestrar. O tema da palestra pode ser feitiço, magia prática e magia astrológica, ou pode ser sobre magia japonesa. Se você tem uma ideia, você quer um tipo de palestra, se você vai nesse encontro, você comenta lá no vídeo, que a gente vai para escolher a palestra que eu vou dar. Tá bom? Vai ter sorteio de livros, né? Então, por favor, acessem o encontro no Facebook. Vai ter um link aqui também para o encontro no Facebook. É dia 13 de março, não é isso? 13 de março. Começa que horas? A parte de atendimentos de oráculos gratuitos que a gente vai fazer somente para casos de saúde é da meio-dia às 14, também acupuntura, possivelmente. E aí o encontro mesmo em si, que no caso são as palestras, né, e depois o ritual final, aí é das 3 às 9 da noite para todos terem tempo de ir embora tranquilamente. Vai ser bem legal, eu vou. Eu não ia nem vender, nem ir, mas quando eu fiquei sabendo que era o Tom que ia fazer, eu falei, nossa, é o Tom, então eu vou. Porque o trabalho dele é muito legal, a gente trabalha muita coisa junto.
Então, o pessoal, a Mandy e o Tom, a gente faz se conhece há algum tempo já, e eu gosto muito do trabalho deles na Wicca, quando eu comecei a assistir. Aliás, se tem um canal aqui, eu vou botar o link também da página deles no Facebook. Pô, dá o curte lá a página deles, que é legal. Se você que está começando na Wicca, eu não sou Wicca, gente, então eu não posso falar muito sobre Wicca. Isso fica, até a pessoa pergunta, Fred é bruxo, tá, é Wicca? Não, eu não sou Wicca. Eu sou bruxo, bruxaria tradicional, mas a Mandy e o Tom, eles estão estudando, praticando, esse auto-iniciado na Wicca. Aí então a gente estuda bastante, eles têm um grupo deles de Wicca, a gente conversa muito, já fez algumas práticas juntos, nossos dois grupos. A gente fez até um casamento, um handfasting, que foi muito da hora. A gente fez um Beltane com casamento, foi bem legal, né? Foi ano passado, né? Então, assim, a gente não é Wicca, mas por isso, pô, curte o canal deles, que eles têm um canal de Wicca pra quem tá começando. Eles colocam o passo a passo deles. Eu conheci, inclusive, eles por causa desse canal. E por conta do encontro de bruxos de Paranapiacaba, a convenção, né? Que o Edmar, que é meu sócio, ele conheceu os dois, depois eu conheci os dois depois. Certo? Muito obrigado. Clica aqui, curte aqui, escreve aqui. Não sei nem mais como é que faz tudo isso. E aperta todos os botões que você puder aí e vê todo mundo. Tá bom? Até mais. Obrigada, tchau, tchau.